pessoal, tudo bem? Vamos agora para o nosso exercício 3 aqui do nosso mini curso de LaTeX. Então, vamos ver o que ele pede. Basicamente, ele vai pedir para a gente criar uma subseção nova e inserir uma tabelinha, que foi o que a gente viu, com 5 linhas e 3 colunas. Botar uma legendinha acima da tabela também e depois colocar uma figura e tentar cortar essa figura. Deixa eu mudar aqui para o nosso ambiente. Prontinho, estamos aqui. Como vocês podem ver, a gente tem aqui o nosso arquivo que a gente estava usando até agora para fazer os outros exercícios. E importante que eu presetei aqui antes de começar, para a gente conseguir usar uma figura, eu tive que upar uma imagem aqui no ambiente do Overleaf. Você consegue upar qualquer imagem do computador e eu upei uma imagem que a gente estava usando em outra matéria da graduação de PMR. É só para dar um exemplo bem bobo aqui, mas ela vai servir para os nossos requisitos. Bom, primeiramente, então, a gente vai fazer a nossa tabelinha. Para isso, a gente já vai ter os nossos pacotes instalados, que eu já deixei presetado lá na primeira aula, na primeira aulinha. E a gente tem que começar o nosso ambiente tabular. Então vamos lá. A gente dá um begin table. Opa, um momentinho. Escrevi errado aqui. Begin. Opa, me perdoe aqui, meu teclado, às vezes o shift não funciona. E vamos dar um nome para esse table H, que é o mesmo que a gente usou nos nossos exemplos até agora. Vocês podem ver que às vezes não funciona o meu shift, em vez de chave vai um colchete. Nesse caso aqui é um colchete mesmo, porém antes era uma chave. Quase tudo no LaTeX a gente usa chave. Depois o que a gente vai querer fazer? A gente vai querer dar um centering na nossa tabela. Ela ficar bem centralizada, bem bonitinha. Depois disso, a gente vai colocar a nossa legenda. Como a gente quer a legenda em cima, a gente vai colocar antes da nossa tabela. É assim que a gente vai definir. E é importante que, para essa legenda funcionar, você tem que ter o pacote de Caption. Lá no começo, no preâmbulo, setup. Legenda exemplo. E agora aqui a gente começa a nossa tabela propriamente dita. É bom que o overleaf ele já vem dando pré-setadinho aqui. Quando a gente coloca o tabular, ele já dá pré-setadinho a forma do ambiente tabular. Vamos voltar para o exercício aqui, ele pede uma tabela de 5 linhas e 3 colunas. Então o que a gente vai precisar fazer? A gente vai dar um hline para a gente poder adicionar uma nova linha. E aqui embaixo a gente vai colocar os elementos da nossa tabela para cada linha, formando uma coluna. Esse e-comercial que o ambiente tabular deu vai presetar as nossas colunas. Então aqui a gente vai colocar onde está o e-comercial? Aqui. 2, 3, 4, 5. Terminando isso aqui, terminando a nossa linha, a gente dá um barra barra no final e começa um hline novo. Como a gente vai querer 3 linhas e 5 colunas, a gente vai ter que fazer isso 3 vezes. Aí a gente começa um hline novo. Opa, vem um colchete a mais aqui. E assim a gente vai fazendo. Aqui, ó, eu vou colocar A, B, C, D,
E terminando, a gente coloca o nosso barra barra, dá um novo H-line e vamos prosseguindo. Vocês já conseguiram pegar o espírito da coisa, mas eu vou terminar bem rapidinho aqui, só para deixar de exemplo para vocês. E aqui a gente coloca de novo. Terminando, a gente dá um H-line final. E a gente dá um end no tabular. O end no tabular ele já veio pré-setado e a gente tem que dar um end table também. E agora vamos ver. Eu vou dar um espaço aqui para ficar melhor identado. Vamos ver como é que ficou a nossa tabelinha. Dei um recompile. Deu um errinho aqui. Deixa eu só ver o que que é. Extra alignment tab has been changed to CR. Deu um erro. Teve uma tabulação a mais na hora de fazer a nossa tabela. E eu acho que é isso aqui. Ainda não chegamos no que a gente queria. Eu acho que é porque não foi presetado lá no começo quantas linhas a gente queria. Agora sim, vamos ver. Agora sim. Era exatamente isso. Eu esqueci de. Eu tinha esquecido de falar para vocês, mas quando a gente começa o tabular, a gente tem que dar o formato das linhas e quantas linhas a gente vai ter na nossa tabela. O legal de fazer o exercício assim é que vocês podem ver que às vezes vão ter uns erros também, a gente vai corrigindo, porque o LaTeX não é uma ciência exata. Vocês vão ver que testando vai ser muito mais fácil de aprender do que só observando a teoria. Então vamos lá. Vocês viram aqui que dando recompile deu tudo certinho. Se a gente quiser deixar mais bonito ainda, na verdade a gente pode fazer isso aqui para fechar a tabela. Coloca um antes também. E agora a nossa tabela vai ficar bonitinha. Se a gente quiser terminar a nossa, deixar a linha aqui embaixo também, a gente dá mais um H-line, que eu tinha botado antes, mas pelo errinho que tinha dado, eu tirei. E assim a gente tem a nossa tabelinha de exemplo. Aqui ele está dando um errinho no overleaf de array, mas não tem problema, não vai influenciar em nada na nossa tabelinha aqui no nosso exercício, nosso exemplo. E agora voltando para o exercício, ele também pede para a gente colocar uma figura e tentar cortar. É interessante a gente saber que para a figura a gente também vai precisar lá no começo de um pacote novo, que é o pacote Graphics, e vai precisar deixar pré-setada a nossa imagem que eu deixei aqui no comecinho do exercício. Agora, para começar, a gente precisa incluir a nossa imagem no documento e para isso a gente precisa começar o Ambient Figure. Então vamos lá. A gente dá um Begin Figure. E dá um nome para ele. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Center também, igual a nossa tabela, para ele ficar centralizado bonitinho. Como a nossa figura a gente não precisa de legenda, eu não vou colocar legenda. E agora a gente vai dar o nosso Include Graphics para inserir a imagem. Para isso, eu dou um barra Include Graphics, olha só que bonita, o overleaf já completa.
Aí aqui, dentro dos colchetes, eu vou mexer nas proporções da imagem. Lembrando que é sempre em milímetros. Então, a escala é para a gente dar um zoom. Eu vou dar um zoom para vocês verem como é que fica e comparar com a imagem depois, a imagem padrão. Vou dar um zoom de 1.7. E agora a gente vai começar a cortar a imagem. Aqui a gente vai colocar as medidas. Primeiro, a medida da esquerda. Opa. Sempre em milímetros. Agora a medida de baixo, da parte de baixo da figura. Parte de cima. E terminando para finalizar a parte da direita. Esses números aqui são quanto a gente quer cortar da imagem, só para deixar bem claro. Na direita eu não vou cortar nada. Prontinho. E agora a gente tem que colocar o nome da imagem .jpg. O nome da nossa imagem ou o caminho de onde ela está no seu ambiente de overlift. Eu prefiro deixar um nome, porque eu já deixei presetado como imagem para ficar bem facilzinho de usar aqui. E agora a gente dá um end figure para encerrar o ambiente figurar. Vamos observar como é que ficou. A gente conseguiu ver que deu um errinho aqui. Vamos observar o que foi esse erro aqui. 2 horas depois. Bom, pessoal, eu voltei aqui e depois de procurar eu achei o erro. Na realidade, vocês podem ver, eu tinha usado vírgula aqui dentro do TRIN, do trim, para separar os cortes na imagem. E na realidade não pode usar vírgula. Se você usar vírgula, vai dar um erro do argumento não estar funcionando. Eu também alterei aqui, eu coloquei na mesma pasta o nosso documento text junto com a imagem e ao invés de usar o nome da imagem, usei o caminho do documento, só para mostrar que também é possível. E como vocês podem ver, aqui a gente tem, agora que deu certo, a gente tem a nossa imagem cortada em uma escala diferente. Eu tinha colocado 1.4 aqui para fazer uns testes, mas ela pode aumentar para 1.7, como a gente tinha deixado originalmente. O único problema é que vai sair do limite do nosso artigo se a gente aumentar muito. E é basicamente isso, pessoal. Vamos agora continuar com as nossas aulas teóricas.